E aí, gente, como é que tá o coração de vocês nesse momento? Comemorando muito, muita alegria? Porque vocês sabem que acabou de sair o voto da ministra Carmen Lúcia pela condenação de Jair Bolsonaro e mais 7 réus pela tentativa de golpe de Estado, formando maioria na primeira turma do Supremo Tribunal Federal pela condenação de Jair Bolsonaro. Nesse momento está votando o ministro Cristiano Zanin, que deve votar agora para fechar a goleada sobre os golpistas 4-1, impedindo então que Jair Bolsonaro possa recorrer ao plenário do Supremo Tribunal Federal. E nesse vídeo eu trago para vocês o voto da ministra, para vocês comentarem muito, deixarem muito like nesse vídeo, porque o dia tão esperado chegou, pessoal. Vai curtindo aí já, se inscreva no canal se você for novo aqui e vamos ver o voto da ministra Carmen Lúcia, que enterrou o sonho dos bolsonaristas, condenou Jair Bolsonaro e os outros réus pela tentativa de golpe de Estado do Rio de Janeiro, formando maioria pela condenação do Bolsonaro. Nesse momento estamos com 3-1, logo teremos o voto do ministro Cristiano Zanin. Veja só o trecho em que a ministra vota pela condenação de Jair Bolsonaro. Estou juntando tudo isso que é o meu voto no sistema e estou julgando procedente a pretensão, portanto, da Procuradoria-Geral do Estado, ou seja, o pedido, e considerando procedente para condenar Alexandre Ramagem Rodrigues pelas práticas dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, Almir Garnier Santos pelas práticas dos crimes previstos também, organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio, e, como disse, a participação menor, a participação mais afastada, eu estou deixando para a dosimetria. Anderson Gustavo Torres, pela prática dos crimes também, de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, pela prática dos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano, inclusive qualificado com a deterioração do patrimônio. Mauro César Barbosa Cid, pela prática desses crimes, organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. Jair Messias Bolsonaro, pela prática desses crimes, liderar organização criminosa. Esta é a acusação feita, este é o diferencial de ser o líder da organização. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e dano. E Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, pela prática desses mesmos crimes. E Walter Souza Braga Neto, pela prática dos crimes. Organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. É o voto, senhor presidente, e apenas para terminar, eu acho que o Brasil só vale a pena porque nós estamos conseguindo ainda manter o Estado Democrático de Direito e todos nós, com as nossas compreensões diferentes, estamos resguardando isso e só isso, o direito que o Brasil impõe, que nós, como julgadores, façamos valer. Muito obrigada, presidente. Pessoal, como vocês viram aí, ela votou pela condenação de Jair Bolsonaro. E muita gente achou que esse dia nunca fosse chegar, né, pessoal? Mas chegou, dia 11 de setembro de 2025. Demorou, mas chegou e Jair Bolsonaro está condenado pela tentativa de golpe de Estado. Eu queria mostrar para vocês um outro momento que também aconteceu nesse julgamento, que foi o momento em que o ministro Alexandre de Moraes rebateu o voto de Luiz Fux e esfregou na cara dele e de todos os bolsonaristas quem tentou dar um golpe de Estado foi Jair Bolsonaro. Lapada histórica, pessoal. Olha só. Quem bolou todo esse discurso a partir dos réus Alexandre Ramagem, a BIM Paralela e Augusto Heleno, mas quem executou tudo foi o próprio líder, Jair Messias Bolsonaro. E aqui, presidente, perdão, ministro, que é sempre presidente, porque foi quem me deu posse no Supremo em 22 de março de 2017. Espero que não esteja arrependida. Agora não dá mais. Quem sempre foi, além de líder, o ponta de lança desse discurso populista que caracteriza as novas ditaduras no mundo todo, foi Jair Messias Bolsonaro para desacreditar o poder judiciário. Então, fraude às urnas, deslegitimação da justiça eleitoral e do poder judiciário, necessidade de intervenção militar, perpetuação do poder. Colegas, desde meados de junho de 2021 até 8 de janeiro, o discurso é o mesmo. Não há
como, presidente Zanin, negar o liame, o nexo causal, lá atrás, de junho de 21 até janeiro de 2023. E, presidente, como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, eu vou demonstrar como sempre o que foi tratado pelos órgãos públicos, os órgãos públicos e a organização criminosa, vamos deslegitimar a justiça eleitoral, as urnas, para acabar com o poder judiciário, intervenção militar, Bolsonaro no poder sempre. Tudo isso que... Há um dado a mais. Por favor. Que consta do tal decreto golpista. A criação de um comitê era o fim da justiça eleitoral. Exato. E tudo isso... A proposta de uma comissão composta por outras pessoas era exatamente a necessidade, que não é inédita. Não é inédito. Apenas é triste. Ou seja, mas no dia 8 de janeiro, nos acampamentos, nas manifestações, em 7 de setembro, tudo isso eram atos aleatórios, tudo isso foi construído pela organização criminosa e rapidamente agora sim, rapidamente, como eu disse, presidente, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Por favor. Aquela? E eu... nós começamos com... No nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, isso grave ameaça... não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. Arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Eu pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica, e aqui foi dito corretamente, nesse plenário da primeira turma, que o que nós decidimos aqui vale para todos os tribunais e todos os juízes do país. Algum de nós aqui, e o nosso eminente decano, algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime, se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o Judiciário? Após isso que ocorreu em 7 de setembro de 2021, todos aqui no Supremo, e o presidente e o ministro Flávio Dino ainda não se encontravam, passaram a sofrer 10 vezes mais ameaças. No dia, só para destacar das imagens, o mesmo discurso.
Intervenção militar, criado pela organização criminosa. Intervenção militar. Intervenção militar, Bolsonaro, presidente. Aqui não está Mauro Cid, presidente. Aqui não está Walter Braga Neto, presidente. Não está Garnier, presidente. Não está Anderson, presidente. Não está Ramagem, presidente. Aqui não está os demais réus. Aqui está o líder da organização criminosa, presidente. Então é isso, pessoal. Como vocês viram aí, lapada do ministro Alexandre de Moraes, voto da ministra Carmen Lúcia, maioria formada. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a tudo isso. Deixa a sua opinião aqui abaixo, seu like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para nos ajudar. Logo mais a gente volta com mais notícias. Um abraço a todos, pessoal, e até mais.